bom dia. Vamos iniciar a nossa 27ª semana de aula e hoje nós vamos trabalhar então a genética. Bom, Mendel, ele é considerado, né, o pai da genética. Ele vivia num monastério que hoje é a República Tcheca, e ele tinha um interesse muito grande com plantas. E, ao mesmo tempo, ele era muito bom em matemático, né? Ele aprofundou os seus cálculos matemáticos na Universidade de Viena. Então, com isso, ele conseguiu fazer esses experimentos e ainda fazer o cálculo matemático, tá? Ele utilizava as ervilhas, essa espécie de ervilha, porque ela apresenta um ciclo de vida curto, então rapidamente ele obtinha o resultado, e ela também apresentava várias características. Com isso, ele conseguiu compreender a transmissão dessas características, né, que essas plantas passavam de uma para outra, então. Aqui nós temos ele, Gregor Mendel, e o tipo de planta que ele usou, então, nos seus experimentos. Então, primeira lei de Mendel é o monohibridismo, ou a segregação independente, que é um tipo de herança genética em que se leva em consideração apenas uma característica. Então, ele é determinado somente por uma característica. Ele estudava aquela característica de cada vez da ervilha. Bom, quais foram então as características que ele estudou? Forma da semente, será lisa ou rugosa. Cor da semente, será amarela ou verde. Cor da flor, púrpura ou branca. Forma da vagem, será lisa ou rugosa. Cor da vagem, verde e amarela. Posição da flor, se ela aparecia no lado do caule ou no terminal do caule. E a altura do pé, se era alto ou baixo. Então, foram essas as características que ele estudou nessas ervilhas. Primeiramente, ele estudou, então, a linhagem pura, né? Que vai gerar, nessa linhagem, ela vai gerar indivíduos idênticos, e ele observava, então ele mesmo fazia a autofecundação da flor, né? Ele tirava as anteras para que o grão de pólen de uma flor não passasse para a outra, e ele mesmo polinizava os pólen da sua própria flor. Então, o pólen dessa flor, ele fecundava na própria flor. Essa era a autofecundação. Bom, então, em um dos experimentos, ele fez o seguinte, ele fez o cruzamento entre flores puras, né, que apresentavam flores púrpuras e flores brancas. Então, ele fez um cruzamento entre essas duas flores e o cruzamento gerou um híbrido, porque quando há uma mistura é híbrido, ele não é mais puro, e todas as flores eram 100% púrpura. Então, ele novamente fez a fecundação entre as flores dessa geração F1, fez a fecundação entre elas e teve como resultado 3 flores púrpura e uma flor branca. O resultado era 3 por 1. Fez também o experimento para observar, então, o cruzamento entre a linhagem de ervilhas amarelas, sementes amarelas, e sementes verdes. Na primeira geração, então, primeira geração de híbridos, apresentou apenas ervilhas amarelas, que chamamos aqui, né, da geração F1. Ele fez um novo cruzamento, né, nessa segunda geração, entre essas ervilhas amarelas, e ele observou que na geração F2, então houve a proporção de 3 por 1, 3 sementes amarelas e uma semente verde. E assim, em todos os experimentos que ele fazia, dava esta proporção, né? Para semente lisa ou rugosa, aparecia a proporção de 3 por 1, enfim, todos os cruzamentos apareciam esta proporção.
Então, ele classificou o seguinte: dominante é representado pela letra maiúscula e é o que aparece em maior quantidade, e recessivo é representado pela letra minúscula e aparece em menor quantidade. Bom, se os alelos dos cromossomos homólogos, né? Cromossomos homólogos são cromossomos iguais. Então, se os alelos nos cromossomos homólogos eles são iguais, nós dizemos que se trata, então, de um homozigoto. Agora, se os alelos em dois cromossomos homólogos são diferentes, nós chamamos ele de heterozigoto. Também nós classificamos como, se ele é dominante, ele é representado pela letra maiúscula. E se ele é recessivo, ele é representado pela letra minúscula. E quando aparece a letra maiúscula e a letra minúscula, né, ele é um heterozigoto, mas domina aqui a característica que carrega a letra maiúscula, né? Então vai aparecer a característica aqui maiúscula. Por isso que quando ele cruzava a flor púrpura e a branca, aparecia só a púrpura, porque a púrpura ela é dominante, né? Então ela não deixava aparecer o branco aqui. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês de um cruzamento. O cruzamento entre uma ervilha amarela, e ela é homozigótica dominante, homo porque as duas são iguais, e dominante porque elas são maiúsculas, e a ervilha homozigótica recessiva, porque ela é as duas iguais, porém é minúscula. Então, eu fiz o cruzamento entre as duas, ó. A ervilha verde e a ervilha amarela. Então, a gente faz o cruzamento. V maiúsculo com V minúsculo está aqui. V maiúsculo com V minúsculo está ali. V maiúsculo com V minúsculo está aqui. E V maiúsculo com V minúsculo está aqui. Perceberam? Cada quadradinho corresponde a 25%. Então, como eu tenho maiúsculo e minúsculo, vai ser sempre o dominante o maiúsculo. Então, neste caso, 100% apareceu ervilhas amarela, porque a amarela é dominante sobre o verde. Outro exemplo, aqui, eu cruzei ervilha amarela, agora ela é híbrida, né? Ela vai ter o dominante e o recessivo. E também amarela com o dominante e com o recessivo. Então, elas são heterozigóticas dominantes. Fiz o cruzamento, ó, V maiúsculo, V minúsculo, V maiúsculo e V minúsculo. V maiúsculo com V maiúsculo, V maiúsculo com V minúsculo. V minúsculo com V maiúsculo e V minúsculo com V minúsculo. Então, o resultado foi 3 por 1. Eu vou ter 3 ervilhas amarelas e uma ervilha verde, porque para aparecer a verde, ela tem que ser os dois minúsculos, né? E o amarelo não, ele é dominante, então ele vai dominar, aparecer o maiúsculo e o minúsculo, ele vai dominar a si mesmo. Um exemplo aqui para vocês do albinismo, né? O albinismo é uma característica recessiva, tá? Então, para aparecer o albinismo tem que ser recessivo. O albinismo é uma característica onde o indivíduo ele não tem melanina, que é a substância que dá cor à pele e dá cor aos olhos e dá cor ao cabelo, tá? Então, neste caso é o seguinte, no ser humano, o albinismo ele é determinado pelo genótipo recessivo, então os dois vão ser minúsculas, duas letrinhas. Qual é a probabilidade de um casal ambos heterozigóticos, então as letras são diferentes, para o albinismo terem um filho albino? Então o pai ele é heterozigoto, então ele vai ter um A maiúsculo e um A minúsculo. A mãe
ela também é heterozigótica, então ela vai ter um A maiúsculo e um A minúsculo. Vamos fazer o cruzamento aqui, né? Do pai e da mãe. Então, A maiúsculo, A minúsculo e A maiúsculo aqui. A minúsculo e A minúsculo, A minúsculo e A minúsculo. Então, o que acontece? Para ser albino tem que ter, ó, o recessivo, e tem. Então, esse casal ele vai ter 25% de chance de vir um filho albino. Agora, precisam fazer essa atividade aqui. Vocês vão realizar o cruzamento abaixo, né? Onde os olhos pretos são dominantes, então é M maiúsculo, e os olhos azuis são recessivos, então é o M minúsculo. Eu quero saber qual é a probabilidade de um casal heterozigoto ter um filho de olhos azuis. Se o casal é heterozigoto, significa que o pai é M maiúsculo e M minúsculo. E que a mãe também é M maiúsculo e M minúsculo. Faça o cruzamento comum do albinismo e vocês saberão. Em uma raça de gatos, a pelagem preta ela é dominante, então é B maiúsculo. E a pelagem branca recessiva, B minúsculo. Como serão os filhos do cruzamento de um casal de gatos em que o macho é heterozigoto? Então, o macho é B maiúsculo e B minúsculo. E a fêmea, ela é toda branca, então ela é B minúsculo e B minúsculo. Faça o cruzamento e vocês saberão como sairão os filhos deles. Uma boa aula e até a próxima semana. Um beijo!